Tá bom. Para começarmos nossa conversa, sabemos que queremos formar um cidadão na escola. Mas para começarmos, vamos começar pelo seguinte: a educação não é igual para todos. Não estou falando de escola pública versus escola particular, tá bom? Estou falando regional. Por exemplo, tem educação indígena, tem educação rural, tem a educação urbana e tem a educação suburbana, que já são para as favelas. E assim vai, entendeu? Depende do ambiente que você está, na realidade que você está, a educação vai se moldar àquela realidade. Não tem como. Por quê? Temos que trazer a realidade do aluno para dentro da sala de aula, a cultura daquela região para dentro da sala de aula. Claro, devemos ensinar educações diferentes, culturas diferentes, como culturas estrangeiras, culturas de outras regiões do país, mas a principal é aquela cultura. Por quê? A gente ensinamos, o professor ensina, né? A educação ensina que o aluno tem que viver na realidade dele. Qual que é a realidade dele? É aquela. Então vamos ensinar ele a sobreviver naquela realidade. Olha os cachorros brigando. A viver daquela realidade. Não tem como eu ensinar, por exemplo, usar a educação indígena no centro urbano. Não tem como, e vice-versa, tá bom? Realidade é diferente, então temos que moldar a educação àquela realidade. Ensinar o aluno a viver naquela realidade. Claro, educação estrangeira também é muito importante, mas a principal é essa: trazer a realidade do aluno para dentro da escola. Beleza, chegamos até aqui. E como assim formar um cidadão? Qual que é o cidadão que queremos formar? Tem um padrão, tá bom? Tem um padrão em todo o país, claro. Em outras culturas, claro que vai mudar um pouco. Mas qual que é a trindade que eu falo do Brasil? Do Brasil, por exemplo, que eu tô falando do Brasil, brasileira. Que é democrática, capitalista e cristã. Cara, um modelo de ser humano perfeito é isso. Alguém que gosta da democracia, alguém que é cristão e alguém que é democracia. Deixa eu lembrar aqui, democracia. Eita, como que eu esqueço rápido? Democracia, capitalismo e cristianismo, né? Então, alguém que corre atrás de dinheiro, por isso que a educação é um pouco trabalhista, voltado para o mundo do trabalho, tá bom? Isso eu tô falando de todos os ensinos, desde o ensino infantil até o final do ensino médio, tá bom? Toda a educação é voltada para isso. O ser humano perfeito, então, é esse: democrático, cristão e capitalista. Pronto. Claro, na educação, em todas as matérias, a gente induz o aluno a esse perfil. Porém, o professor, ele nunca vai falar a opinião dele, porque é o seguinte: tem coisa que não existe resposta certa. Essa cultura social cultural, o aluno tem que procurar a própria resposta dele, a própria solução. Ele pode ser um cara comunista, antidemocrático e ateu. Tá bom, beleza, mas as pautas foram dadas na escola. E tem que falar sobre essas coisas, porque é o seguinte: principalmente na geografia e na história, eles vão falar sobre a história da religião, outras religiões, quais que existem, quais que foram extintas, quais que existem. Então o aluno, ele vai ter que achar a resposta dele próprio. O professor nunca vai falar, bem, pelo menos eu acho, né? Eu sou assim, pelo menos. Eu ainda não sou professor, é claro, mas já fiz muito estágio. Eu nunca falo a minha opinião. Eu sou um cara, aqui na internet eu vou falar logo, eu sou um cara mais anarquista, né? Eu sou um cara bem mais anarquista. Eu não gosto de hierarquias, mas existe. Anarquia não existe no mundo real e não tem como, tá bom? Mas eu não falo a minha opinião sobre democracia. Eu tenho opiniões fortes sobre tudo isso: democracia, capitalismo e cristianismo. Então ele vai ter que achar a própria resposta. Mas é esse o ser humano perfeito. O professor não vai falar seja isso. Não, pode ser o que você quiser, mas a maioria do Brasil é esse. O Brasil é capitalista, cristão e democrático. Se você quiser andar pelas ruas, você quer
viver na comunidade, esse é o perfil, é isso que é a maioria, essa é a demanda, isso que é o maior. Agora, você vai ter que procurar suas respostas, porque não existe resposta pronta, isso daqui não é matemática, não é 2 mais 2 é 4. Não existe uma resposta certa, você pode procurar a resposta que você quiser, porém, fique sabendo, o Brasil é isso, tá bom? Não sei se eu me fiz por entendido, mas eu queria dividir essa questão com vocês. Me falam o que vocês acham, qual que é o perfil do aluno que a escola deveria correr atrás. É muito importante isso, tá bom? Então, falou!